Você está assistindo o programa Radar Executivo, você sintonizado no mundo empresarial. Hoje estaremos aqui entrevistando o Gerson Belucci, diretor de Recursos Humanos e Administrativo do Estaleiro Atlântico Sul. Boa noite, Gerson, como vai? Boa noite, Jorge. Tudo prazer tranquilo? Estar aqui com você e os seus telespectadores. Perfeito, ok. Vamos trocar um pouquinho de ideias sobre liderança, entender um pouquinho como é que funciona o Estaleiro Atlântico Sul, como é a visão dele de liderança. Me fala uma coisa, Gerson, o Estaleiro ele tem um programa de desenvolvimento de lideranças e se tem, como é que funciona esse programa? Sim, nós temos um programa de treinamento e desenvolvimento do nosso pessoal de liderança, no que tange a vários níveis, né? Nós temos o nível executivo, que vai dos diretores até coordenação, passando por gerência, chefia de departamento, e também temos um outro módulo, que é o módulo para os outros níveis da pirâmide, mas de chefias também. Perfeito. E qual é o conceito de liderança que o Estaleiro está buscando hoje? Em que vocês estão investindo? Qual é o conceito de liderança que vocês estão investindo hoje? Muito bem, Jorge. O nosso conceito, se nós formos pegar os conceitos clássicos, né, de definição, seria o conceito democrático. Né? Isso. Você é profundo conhecedor dessa área, sabe disso. É um conceito que ouve muito os líderes, né, e os liderados. Perfeito. E a decisão é tomada em consenso. Muito Legal. embora a nossa cultura seja uma cultura voltada à diversidade, porque são líderes de diversos estados, de diversas culturas e também de diversos conceitos. E nós temos conseguido agregar esses conceitos numa liderança única, né? Que bom, com certeza. O programa ele tem também o mote de conhecer um pouco mais a pessoa por trás do executivo. Certo. A gente entender um pouco mais como é que funciona a pessoa que está por trás do executivo. Certo. O que é que ela acredita, quais são suas crenças, aquilo que ela busca. Então, olha, qual a maior lição de liderança que você já aprendeu na vida? Com toda essa tua experiência de vida, passou por diversos estados, diversas empresas diferentes, qual seria uma lição de liderança nesse tempo que você está, não só de trabalho, também do lado pessoal, que você podia trazer para a gente aqui para compartilhar com o público que está lá em casa? Perfeito. Jorge, a liderança é uma coisa extraordinária, né? A gente vive a liderança todos os dias. E uma coisa que me marcou foi a preparação de um estagiário, que é uma coisa muito interessante na vida profissional, porque o estagiário ele chega cheio de esperança, né? E nós entendemos que o estagiário tem que ter um programa de estágio, uma carreira já sinalizada para que ele possa, concluindo o seu curso, ter um acesso às funções da empresa. E esse rapaz foi um estagiário de engenharia que trabalhou comigo na época em que eu atuava diretamente em engenharia, e hoje ele é um alto executivo de uma empresa. Isso é muito interessante. E qual foi a característica assim, que mais marcou nele como profissional e que o fez chegar? O que é que você diria? Olha, a perseverança. Ele era um descendente de nipônico, né? Disciplina rígida, disciplina rigorosíssima, e ele tinha muito foco naquilo que queria, estudou muito, né? Trabalhava intensamente, não via horário, apesar de ser um estagiário, mas ele não se comportava dentro daquele horário de trabalho, ele fazia questão de se envolver mais no negócio. É recompensador. Sem dúvida, quando a gente conta uma pessoa que tem essa visão empreendedora, né? Dentro do negócio, não é o dono, mas se sente, né? Exatamente. Isso é muito importante, sem dúvida nenhuma, é uma grande lição. E me diga uma coisa, Gerson, quais são os grandes desafios para que um executivo seja líder numa empresa como o Estaleiro?
Mas o Estaleiro é uma empresa muito especial. A gente tem o Estaleiro Atlântico Sul como uma grande paixão. A gente viveu desde o início os primeiros movimentos dos nossos acionistas, dos executivos primeiros que chegaram, e a gente está envolvido nesse processo como uma grande paixão da nossa vida. Né? Então, são muitos os agentes motivadores. Eu acho que o fato do Estaleiro Atlântico Sul ser um marco na retomada da indústria naval brasileira, sem dúvida, dá uma ideia da dimensão da nossa motivação, né? Dentro desse aspecto. Agora, algum desafio do dia a dia, do teu dia a dia lá na empresa? O que é que você consideraria assim o grande desafio como gestor? Na gestão do dia a dia do negócio? Administrar a quantidade, o volume de atividades dentro do tempo que a gente tem para realizar. É verdade. Não é verdade. fácil. O que é que você tem feito nesse sentido? Uma dica que você daria para pessoas que têm tantas tarefas como você e que precisa administrar isso aí? Não existe outra forma a não ser se organizar dentro de um plano de ação, dentro das prioridades. Aliás, as nossas reuniões de diretoria começam com isso, né? O nosso presidente, o Ângelo Beleles, implantou um sistema de administração de forma que os diretores têm um plano de ação, cada diretoria tem a sua prioridade, e nas nossas reuniões nós trabalhamos com aquilo. O resultado daquela reunião é passado para os nossos gerentes, e eles passam até chegar no último nível através de um roll-down. Isso. E é uma forma da gente se organizar para tentar atender esse volume de trabalho. E dar andamento, não deixar aquela agenda travada, né? Aquela agenda trancada, com certeza. Agora me fala uma coisa. Pois não. Se você tivesse que deixar hoje um conselho para um jovem executivo que está em início de carreira, que está começando, que conselho seria esse, Gerson? Muito bem, Jorge. Estudar muito. Se preocupar com idiomas. Hoje, sem o inglês, sem o espanhol, não digo portunhol, né? Não portunhol. Falar bem o espanhol, o inglês é fundamental para a internet e para contato com todo mundo. Hoje tem que ser o inglês. Além de estudar muito, se preocupar com idiomas, ter flexibilidade para viver em outros países. Se tiver a oportunidade de fazer um curso fora do Brasil, é importante. Voltar com uma experiência de outro país é muito importante. Aproveitar bem as viagens, sejam para turismo ou seja para negócios, procurar algum curso fora, né? Eu acho que isso é de grande valia, além da capacitação normal de um executivo, não perder as oportunidades de treinamento internos, externos, e a palavra é sempre se capacitar, né? Falando nisso, em termos de capacitação, quais seriam, no teu entendimento, as principais competências de um executivo hoje que faz acontecer? Aquele cara que você sabe que vai entregar alguma coisa para ele e você sabe que aquilo realmente vai ser feito, vai acontecer. Certo. Quais seriam essas competências, na tua opinião? Ele tem que estar focado no negócio, ele tem que ser uma pessoa de foco, ele não pode ser, pode até ser um generalista, mas ele tem que ter foco no negócio, na sua responsabilidade. Tem que ser uma pessoa resiliente, porque não é brincadeira suportar o estresse do dia a dia. Tem que ser flexível, ao mesmo tempo firme nas decisões. Tem que ter ética, respeito ao ser humano. Tem tantas coisas que a gente podia citar aqui. Eu acho que essas características são interessantes. Eu prezo muito pela lealdade, né? O meu grupo sabe disso, meu grupo de trabalho. A lealdade é uma característica fundamental no líder.
Sem dúvida. Essa questão ética que você falou é algo que está se falando bastante hoje, né? Principalmente nós que estamos à frente de equipes, quando você falou em lealdade, nossa, se a gente consegue ter uma equipe próxima da gente, consegue trazer essas pessoas leais constantemente, realmente afeta demais o nosso resultado, é verdade. Isso é importante. Quando você falou de estresse, me veio algo interessante na cabeça. Estresse, sem dúvida nenhuma, é algo que está permeando, são várias mudanças, a pressão, a tendência dela é sempre crescer, né? O risco das decisões aumentar cada vez mais. Aí eu pergunto, dentro desse vendaval que existe hoje de mudança, o que é que você faz para manter o equilíbrio entre vida pessoal e profissional? Eu vou falar uma coisa aqui que faz parte da minha vida ao longo desses anos. Se chama administração do tempo. Isso é uma coisa difícil de fazer, mas é uma arte, né? Administrar o tempo é uma arte. Ou seja, enquanto você está dedicado ao trabalho, o seu foco é ali. Dificilmente você tem condições de misturar uma preocupação da família, de um filho. É muito complexo você trazer para o ambiente de trabalho um detalhe desse, né? Uma preocupação dessa. Então, eu diria foco no seu trabalho e foco na sua família, quando você tem o tempo com ela. Então, você tem um tempo dado à família por excelência. Então, você está administrando bem esse momento. Com isso, você tem condições de ter um equilíbrio. Sem dúvida. Tem sido assim na minha vida. Sem dúvida. E quando você está lá, na vida pessoal, com a família, o que é que você acredita que seria algo de valor? Quais são os momentos que você procura usar para recarregar a bateria? Meio que como uma câmera de descompressão, vamos dizer assim. Sim. Eu acho que você regando... Algum esporte, algum cultivando, hobby. Cultivando coisas que sejam boas para a saúde, tanto a saúde física quanto a saúde espiritual, né? Então são coisas que a gente... hoje o líder, ele não pode estar desvinculado de uma ação interior, né? Há líderes que procuram uma yoga, outros procuram assistir a um culto ou fazer as suas orações, né? Eu penso que esse lado espiritual ele é muito importante para a vida do líder, associado também a uma vida esportiva. Eu estou dizendo isso, mas a vida esportiva eu não tenho praticado. Embora a gente sinta essa necessidade devido, né, ao nosso ritmo, hoje está sendo impossível, mas eu diria que esse é o modelo, né, associado à vida espiritual também. Sem dúvida. No segundo bloco a gente vai falar um pouco mais sobre esse ponto que você levantou agora do lado espiritual. Certo. Então, para você que está chegando agora, você está assistindo o programa Radar Executivo, você sintonizado no mundo empresarial, estamos entrevistando hoje Gerson Belushi, diretor do Estaleiro Atlântico Sul.